Bom, já tem um tempo que eu tô dentro do YouTube e até mesmo eu cheguei a começar a fazer lives dentro da Twitch, mas eu não cheguei a falar de uma maneira muito clara e abrangente sobre o que me motivou a ser criador de conteúdo, por que eu tô aqui. E claro, como que eu me sinto diante de todo esse crescimento que o canal vem tendo nas últimas semanas. Então eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre isso. Pra quem não sabe, assim, só a fim de curiosidade, eu sou de Maceió, né, capital de Alagoas, e Yu-Gi-Oh! Faz parte da minha vida desde a minha infância. Não só como um hobby, eu acredito que o Yu-Gi-Oh! Ele literalmente foi determinante para que eu escolhesse o meu campo de trabalho. Eu sou designer e eu me formei oficialmente pela Universidade Federal de Alagoas, e isso aconteceu, essa faculdade aconteceu sem sombra de dúvidas, graças ao meu interesse pela área, mas o gatilho, a coisa que me fez despertar esse interesse foi o Yu-Gi-Oh! Eu, assim como muitos de vocês, comecei a acompanhar a franquia, o anime, na época que a TV Globinho tava em alta. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, tava na segunda série, antes de ir pra escola que eu estudava durante a tarde, aparecia lá Yu-Gi-Oh! Às 11h30, perto do meio-dia, e eu assistia antes de ir pra aula com muita empolgação, porque era simplesmente incrível. Foi muito legal essa parte da minha infância, porque foi a partir dali que tudo começou. O primeiro jogo que eu joguei de Yu-Gi-Oh! Acho que é a primeira experiência que eu tive, além das cartinhas piratas, que sim, vivi esse momento. Eu comprava na banquinha do seu Zé, na mercearia do vizinho, para poder ter as minhas cartinhas, a padaria que tinha aqui na esquina. Mas a primeira vez que eu joguei Yu-Gi-Oh! De fato, assim, foi Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Porque, cara, ele é um jogo muito incrível. Eu sei que a gameplay dele é zoada para os dias de hoje, mas na época eu era criança, não sabia o que tava fazendo. Tipo, pra mim já era irado poder setar carta, invocar monstro. Mas a questão é que a história era marcante, o design do jogo era muito único, a trilha sonora era simplesmente fenomenal. Se você ouvir essa música aqui, ó, você sabe do que eu tô falando. A partir dele eu comecei a ter experiências. Eu cheguei a jogar um pouquinho o Tag Force no PlayStation 2 de um primo meu, e daí pra frente tudo foi acontecendo. Depois que eu tive internet, o primeiro jogo que eu quis jogar na minha vida foi Yu-Gi-Oh! E já desde o começo eu sentia que eu tinha que ter esse contato com pessoas. Eu queria ser criador de conteúdo. Na época existia blog, e a partir do blog que eu comecei a ter contato com o web design, porque eu queria deixar o blog do meu jeito, e aí eu comecei a aprender a editar imagens, comecei a me desenvolver um pouco nesse lado, e isso já faz mais de 10 anos. A grande questão é que foi nessa época que eu comecei a fazer meus primeiros torneios, e eu cheguei a fazer mais de 100 torneios dentro do Challenger, que eu uso hoje em dia, né? E eu tinha uma comunidade, não se compara ao que eu tenho hoje em dia de seguidores, de pessoas que sabem que eu existo, mas na época eu já me divertia muito com um jogo chamado Yu-Gi-Oh! Pro, que é feito pela comunidade. Então assim, foi uma experiência muito, muito insana, assim. Acabou que eu precisei parar com tudo isso, porque eu fiquei sem PC, eu comecei a jogar LOL. Sim, eu fui viciado em League of Legends. E depois que eu entrei no ensino médio e as responsabilidades começaram a aparecer na minha vida, eu fiquei sem tempo para poder ser um streamer, criador de conteúdo. E tudo mudou, tudo saiu, o blog morreu, deixou de ser uma coisa relevante. As pessoas não queriam mais saber de ler. A moda era assistir vídeo no YouTube. Eu não tinha câmera, eu não tinha microfone, eu não tinha nada. Depois de um tempo, eu até cheguei a criar um canal no YouTube totalmente zoado, que inclusive tá na rede até hoje, onde eu fazia
vídeos de deck de anime. Depois até cheguei a fazer parte da Casa do Yugi, que era um canal que também tinha no YouTube. Fala galera do YouTube, estou aqui para ensinar a vocês como utilizar o Yu-Gi-Oh! Pro. Mas já faz muitos anos também. Enfim, eu decidi cursar design porque eu queria voltar. Eu sempre quis ser criador de conteúdo, mas eu sabia que faltava algo, que eu precisava, além de ter um PC bom, eu precisava estudar, eu precisava aperfeiçoar minhas habilidades para que eu fizesse como eu gostaria. E depois que o Master Duel foi anunciado, foi uma virada de chave, porque você tem agora um jogo de altíssimo nível, de altíssima qualidade, multiplataforma, que é de graça e que é excelente. Podem falar o que quiserem, mas o Master Duel é um jogão. E dentro do segmento de card game, mais ainda, porque realmente você tem uma economia muito boa que não fere o jogador e ao mesmo tempo a gameplay é muito boa, é muito gostoso de você usar as cartas, é tudo muito fluido, é tudo muito funcional. Eu gosto muito da jogabilidade que o Master Duel proporciona. Depois de um tempo fazendo lives na Twitch, optei por ficar somente dentro do YouTube e aí realmente começou a emplacar. Eu sabia que no YouTube eu teria mais pessoas para alcançar, eu teria você que tá me assistindo agora, que pode deixar um like nesse vídeo, que pode se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber meus vídeos, porque certamente a gente vai ter muito conteúdo daqui pra frente. Depois que eu vim pro YouTube, comecei a fazer lives, eu comecei a ficar mais conhecido, comecei a construir uma comunidade e de repente uma pessoa chamada João Vitor me deu o lapso da ideia que eu já tinha em mente, mas eu tava hesitando sobre fazer torneios semanais. E aí eu pensei, mano, por que não? Por que não? Assim, eu já queria fazer, eu tava doido pra fazer, mas eu sentia que eu ia fracassar, que não ia ter público suficiente. Acabou que quando eu abri, eu consegui fechar em todas as semanas o número máximo de participantes. Aí eu comecei a ter coragem, mas eu queria dar um passo maior. Eu queria que os semanais eles tivessem mais participantes e que os duelistas tivessem recompensas em dinheiro. Eu organizei financeiramente e hoje os torneios dão sim dinheiro para quem joga, para quem ganha o torneio. E para mim isso é uma super conquista, cara, porque quem banca toda a premiação, gente, sou eu mesmo. Eu faço tudo isso acontecer. Claro que sem os moderadores, sem o João Pedro, o Roramin, sem o Thiago que apareceu recentemente, o Gustavo e o Teps, que hoje em dia não é mais meu moderador, sem dúvidas eu não teria conseguido o que eu consegui ter com esses torneios. Então eu sou muito grato aos meus moderadores. Tudo foi acontecendo e os torneios eles foram crescendo ao ponto de que hoje eu consigo fechar em um dia vagas para um torneio inteiro. E isso para mim é muito gratificante. E eu queria que os torneios eles fossem uma fonte de entretenimento. Por isso que eu faço uma transmissão elaborada, por isso que hoje eu me sinto seguro para convidar uma pessoa e ela aceitar. Eu tô rindo nessa hora. Foi muito bom. Desistiu! Acabou o tempo? Cansou? Se rendeu. E claro que para poder deixar tudo isso ainda mais interessante, eu criei também o Obliterar, porque eu queria que a gente tivesse um clímax, tivesse um sistema de temporadas, que você tivesse, você como jogador, você como público, algo pra te motivar a jogar Yu-Gi-Oh! Sem que fosse só jogar ranqueadas e eventos, sabe? Eu sentia que a gente precisava de torneios de qualidade, torneios com uma moderação boa, torneios com a transmissão incrível. E eu queria fazer isso acontecer. Não é à toa que o Obliterar, que ele é o clímax, tá? Que só os campeões e vice-campeões dos semanais têm acesso a ele, foi um grande sucesso, assim. Acho que não tenho o que falar. Eu consegui trazer o Grill pra poder narrar comigo as finais e foi incrível. Cara, olha esse Gama. Esse cara com certeza tem esqueminha aí, cara. Olha esse Gama. Eu que vou pagar ele se ele ganhar, pô. Que é isso? Como você se atreve? Eu não tenho palavras pra agradecer não só o Grill, como todo mundo que topou nos outros dias pra poder me ajudar nessa empreitada. Estamos aí nos encaminhando para uma nova edição, com melhorias, com a premiação mais interessante ainda. Isso tá mostrando pra mim que eu realmente tenho uma comunidade. Ainda mais agora que eu consegui pegar 1000 seguidores. Pra muita gente isso pode não ser nada, mas
Mas, cara, são 1000 pessoas que conheceram seu trabalho. Isso é muita gente. Tipo, é muita gente. E pensa que centenas de pessoas assistem teu vídeo, assistem teu conteúdo, tua live, alguma coisa que você faz, gastam o tempo livre delas pra te assistir como um entretenimento. Pra mim, isso é uma sensação absurda. Eu não consigo pensar em como que eu poderia retribuir, a não ser me dedicando, trabalhando muito e fazendo o meu melhor. Sem dúvidas, não é nada fácil. E eu sei que, assim, pra poder, por exemplo, colocar um torneio de pé, eu tenho que atender todo mundo pelo chat do Discord. Eu preciso colocar a transmissão organizada, com cenas alternadas, para que tudo funcione bem dentro do OBS Studio. Ao mesmo tempo que eu tô narrando, que eu tô editando as tabelas, que eu tô fazendo tudo isso acontecer ao mesmo tempo, enquanto eu converso com o convidado hoje em dia. Mas a experiência é tão rica que vale tudo a pena. Pra mim, no geral, isso é simplesmente excepcional. Então, esperem muito mais de mim. Darei o meu melhor. Não vou deixar as coisas pra trás, assim. Eu vou realmente me dedicar para que tudo isso cresça cada vez mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.